Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos de resenha do smartwatch Ivo W26. Bom, eu já venho trazendo aqui no canal algumas resenhas de smartwatch. Os últimos dois vídeos foram resenhas do D20 e do M5, que são smartwatches mais baratos, mais em conta, que recebem apenas notificação de chamada e de mensagens. Então, eu quis trazer uma opção de um smartwatch com um custo-benefício um pouco maior, certo? Porém, com mais funções. Esse modelo aqui, W26, recebe chamadas. É possível atender as chamadas pelo smartwatch, é possível realizar chamadas pelo smartwatch, isso tudo também via Bluetooth, ele precisa estar conectado com o Bluetooth do seu aparelho celular. Então eu vou começar aqui mostrando a caixinha que ele veio. É uma caixinha simples, mas bem bacaninha, é um papelão reforçado, ela é durinha. Tem esse sisteminha aqui para abertura. Então abrindo aqui a caixa, a gente vai ter o carregador. O tipo de carregador desse que vem no smartwatch é o magnético, aquele que encaixa ali atrás do smartwatch. É um carregador simples, mas é bem ok. E aqui a outra ponta dele é USB. Então, essa versão que eu comprei é a versão branca, vem aqui na caixinha o adesivinho com a cor que você compra. Essa é a pulseira, uma pulseira super macia. Um material bom, uma qualidade bem ok. Eu gostei bastante da pulseira. E aqui nós temos o smartwatch. A tela dele é de 44 milímetros. Uma tela bem bacana, uma resolução de 1.75. Muito nítida essa versão de smartwatch. Ele vem sempre com um pouquinho de bateria, caso ele não venha. Basta você conectar e esperar carregar. Ele carrega muito rápido, tá? Em torno de 1 hora e meia, ele completa o ciclo da carga da bateria dele. Então, eu vou conectar aqui, aliás, vou colocar a pulseirinha. Bem simples de colocar. Ele não tem aquela travinha, mas a pulseira fica super firme, então é bem ok. Ele aceita pulseiras originais da Apple, então dá para colocar aí, dá para comprar tranquilamente aquelas pulseiras de borracha, as pulseiras milanesa, que é aquele modelo de metalzinho, dá para usar tranquilamente nesse modelo de smartwatch, só tem que se atentar que precisa comprar de 44 milímetros. O acabamento desse relógio é perfeito, gente, perfeito mesmo. Ele é muito bem acabado, não tem rebarbas, vem bem certinho. Gostei bastante mesmo. Aqui, tanto a parte de trás quanto a parte da frente é um acrílico. Porém, é um acrílico bem reforçado, bem bom mesmo. Eu até tô com uma pulseira aqui diferente. Ó, eu tô com essa pulseira aqui que eu comprei à parte, que é uma pulseira, é um rosé envelhecido, bem linda essa pulseira. E eu vou até colocar aqui nele para vocês verem como dá certo. Então, bem simples de trocar. Vou deixar aqui na caixinha. Então, é só encaixar mesmo nele. E fica perfeito. Bem reforçado aqui, bem firme, não vai ficar correndo, não corre o risco de escapar. E a parte da apresentação desse relógio ficou sensacional. É um relógio muito bonito. Eu tenho braço fino e ele só veio da opção de 44 milímetros, assim como a grande maioria da linha dos smartwatches Ivo. Mas eu uso dá para usar tranquilamente, tá? Eu uso o de 44 milímetros. Ele fica um pouco grande no pulso, confesso. Mas não é nada assim que me incomode, ele fica confortável, dá para usar aí o dia todo, bem de boa. Então, apesar de ser um smartwatch aí com uma tela grande, eu achei ele bem ok para pulso de mulher. Bom, dentro aqui da caixa só vem um manualzinho todo em chinês, como sempre, para fazer a instalação. Tem aqui no manual, mas também tem no aparelho, assim como já é de costume nos demais smartwatches. Falando agora sobre um pouco do sisteminha aqui do reloginho, aqui na lateral ele tem esse botão coroa
E toda vez que você quiser acender a tela dele, você precisa vir aqui e clicar. E como vocês viram, ela também serve para voltar para a tela inicial. Essa função de rolagem aqui da coroa não funciona para nada, não tem serventia. Sobre as watch faces, já fica aí a primeira observação que eu não gostei muito do relógio. Eles poderiam ter investido mais em watch faces, ou pelo menos dar a opção de baixar novas watch faces, ou personalizar com fotos. Eu achei que faltou isso nesse modelo. Então, você clica, segura. Então, nós temos aqui as opções de watch faces. Então, são vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 watch faces. Então, essa daqui é que tá. Eu vou mudar aqui, vou colocar uma diferente. Então, já fica aí um adendo sobre o sistema, que não tem como personalizar nem baixar novas watch faces. Arrastando aqui para cima, nós temos o atalho. Esse smartwatch já tá conectado com o meu celular. Aqui nós temos o ícone que mostra a porcentagem de bateria. Aqui nós temos o QR Code para fazer a instalação. Essa daqui são as informações do aparelho. Para voltar, você arrasta para o lado. Aqui nós temos atalho para despertador. E aqui nós temos a opção de alterar a forma de apresentação do menu. O menu aqui, para mim, ele tá aparecendo 6 ícones por tela, por vez, que eu prefiro assim, eu me acho melhor dessa forma, mas tem como mudar pro menu colmeia, aqui pelo atalho. Ele fica dessa forma. Inclusive, eu achei ele bem responsivo. Ele dá uma travadinha, mas é coisa mínima. Trava menos que outros modelos que eu já vi de Ivo. Então, como eu disse, esse app ele tem mais funcionalidades, ele tem mais opções de tarefas ali que você pode desempenhar junto com o app. A começar pela agenda, você consegue emparelhar a sua agenda de telefone para aparecer aqui no smartwatch e fazer ligação, tá? Então, por exemplo, tentar dar um toque aqui no celular do meu marido, você clica, ó, ele já tá discando, tá? Então, nós temos aqui a opção de discagem, você pode colocar aqui um número de telefone que você deseja e fazer a ligação. Aqui nós temos os registros de chamadas, que vai ficar salvo aqui, tá? Aqui é para ficar armazenado as mensagens que você recebeu um histórico, porém o meu aqui tá aparecendo vazio. E aqui é onde fica as notificações que você não leu. Vamos supor que você recebeu uma notificação, apareceu aqui na tela por alguns segundos e você não leu. Para você ler essa mensagem, você vai ter que acessar esse menu aqui, desse alto-falantezinho, tá? Aqui é o dispositivo que o meu smartwatch está conectado, que é o meu iPhone. Aqui tá aparecendo, ó, iPhone de Franciele. Contador de passos do dia. Aqui no menu é a forma de você configurar a apresentação do estilo do menu. Aqui é a anti-perda para procurar o seu celular, se você perdeu o seu celular. Função noite, aliás, função dormir, que vai medir as horas de sono suas. Eu nunca usei isso daqui, nunca foi muito útil aqui para mim. E aqui a gente começa as medições. Medição de batimento cardíaco. Aqui também tem medição de oxigenação do sangue, certo? Aqui a temperatura corporal.
E assim, o que eu tenho para dizer para vocês sobre essa questão dos sensores. Para este modelo, os sensores não são tão confiáveis, ok? Então, se você está procurando um smartwatch específico para atividades físicas, esse smartwatch não é o mais recomendado para você estar utilizando, porque os sensores dele dão umas falhadas assim e não recomendo, tá? Ele não traz próximo da realidade. Então, novamente, se você quer investir em um smartwatch para atividade física, quer focar em atividade física, procure outro modelo. Esse daqui é mais para dia a dia mesmo, para chamadas, para notificações. Enfim, tem outras funções aqui bem bacanas, ó, a função de alarme, despertador, tá? Que é legal. Você vem aqui, adiciona mais alarmes, quantidade de alarmes que você quiser vai despertar na pulseira, que é bem bacana. Tem calendário também, tem como trocar de música remotamente, tá? Tirar foto remotamente também, função de cronômetro, calculadora, tá? Essa daqui para você deixar ativado o movimento de você virar o pulso e a tela acender, aqui que você vai fazer essa configuração, tá? Essas aqui são sincronizações, idioma, enfim. E aqui tem o menuzinho de configurações, configuração de Bluetooth para você deixar sempre ativada, configurações de relógio. Aqui você vai conseguir trocar o som das chamadas, das notificações. O volume também você consegue alterar. O visor da tela, o brilho, você consegue mudar também, ou deixar mais forte ou deixar mais fraco. O que acontece? Vou aproveitar o gancho aqui de falar sobre o visor, sobre a luz do visor, para falar sobre a bateria. Uma coisa que está sendo muito comentada sobre esse relógio é que a bateria não dura muito. E realmente é algo que precisou ser melhorado nas próximas versões, porque nessa versão aqui deixou a desejar. Então a questão da bateria, se você usar tudo no máximo, se você usar a opção de toda hora a tela, quando você vira o braço, ficar acendendo, essa bateria não vai durar aí nem 7, 8 horas, tá? Então, mas existem recursos que você pode estar utilizando, configurações que você pode estar fazendo para que essa bateria dure mais. Eu hoje consegui uma autonomia de bateria nesse aparelho de pelo menos 1 dia e meio. Sempre antes de fazer as resenhas eu testo no meu celular para conseguir trazer o mais fiel possível a minha opinião aqui para a internet. Então eu consegui 1 dia e meio de bateria no W26, fazendo o quê? Diminuindo primeiramente o brilho, né? Então se você vier aqui em visor, você vai ver que o meu brilho tá número 2. Ele chega até em 5, se eu não me engano. Ele fica com uma luz muito forte. E eu acho que não tem necessidade, tá? Então até no 1 aqui daria para usar tranquilamente, mas, né, eu gosto ali de deixar no brilho número 2. Outra coisa que vai fazer você economizar a bateria é deixar desativada a função de, quando você erguer o pulso, girar ali o pulso, o telefone, o smartwatch acender a tela. Então, às vezes você nem quer olhar a tela do celular, mas erguer o braço ele vai ficar acendendo. Então, isso também é uma forma de economizar a bateria do smartwatch. Então, só nessas duas funções aí eu consegui mais você usar, mais você mexer ali no seu dia a dia no relógio, a bateria vai acabar mais rápido. Porém, como eu comentei no início do vídeo, a bateria carrega muito rápido. Então, em questão de 1 hora, 1 hora e meia, o seu smartwatch vai estar carregado, recarregado novamente para estar utilizando. Então, isso também eu achei legal, achei um ponto positivo. Ainda sobre os atalhos, eu não terminei de mostrar, né? Arrastando para cima a gente tem aqueles atalhos que eu já comentei com vocês. Arrastando de baixo para cima, você vai ter o atalho das notificações. No momento eu não recebi nenhuma, então tá aparecendo que não há notificações. Arrastando para a lateral, nós temos as opções de atividades físicas. E arrastando para o outro lado, a gente tem acesso aos menus. O app para estar utilizando
o Smartwatch W26 da Ivo é o app fundo, esse app aqui, tá? Então, fugimos um pouco ali do Fit Pro, porque os últimos smartwatches que eu mostrei eram todos da Fit Pro. Então, aqui, vocês podem ver que tá aparecendo não conectado. Esse daqui é o smartwatch, ele já tá emparelhado com o meu celular. E já fica uma ressalva de um outro ponto negativo do que eu não gostei no smartwatch. Ele perde a conexão e eu não sei explicar por quê, qual o motivo. Nos outros smartwatches, naqueles até que são mais baratinhos, ele só perde a conexão quando você fica longe do celular, porque obviamente ele pega ali o sinal do Bluetooth. Você ficou muito longe, ele vai desconectar. Nesse modelo W26, não sei se você que está vendo esse vídeo, se você tem um modelo W26, me conta nos comentários se acontece isso com você também. Ele simplesmente desconecta mesmo o celular estando perto do relógio. Então, toda vez que aparece essa situação de não conectado, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá nas minhas configurações, desativar e ativar o Bluetooth novamente. Então, aqui são os dois sinais do smartwatch, porque ele utiliza dois. Ele utiliza dois porque um é para receber as notificações e o outro é para chamada. Então, eu sempre deixo eles conectados, até porque eu estava fazendo testes, né, para fazer o vídeo. Então, mesmo aqui aparecendo conectado, no aplicativo ele aparece desconectado. Então, eu tenho que vir aqui desativar o Bluetooth e ativar o Bluetooth novamente. Ele vai conectar ali automático. Agora sim, se eu for lá no fundo, ele mudou aqui para conectado. Então, a partir de agora, se eu receber mensagens, vai aparecer aqui no smartwatch. Eu pesquisei muito e não consegui encontrar nada que explique por que isso acontece. Mostrando aqui rapidamente o aplicativo para vocês. Então, aqui tem as minhas informações. Questão de saúde, né? Passos, a quilometragem, a quantidade de calorias, a análise gráfica. Ele é bem voltado, esse app, para quem pratica atividades físicas, tá? Então, aqui novamente aparece quantos graus tá o dia, a data, enfim. Tá? Então, aqui mais um menu de relatórios sobre frequência cardíaca, sobre pressão arterial, oxigenação do sangue. Porém, como eu comentei, nesse modelo não é das mais confiáveis ali a leitura dos sensores. E aqui no mais tem as configurações. Então, tem essa questão de mostrar se você está conectado ou não. As chamadas Bluetooth, você precisa ativar lá nas funções de configurações do seu Bluetooth. Então, para você conseguir fazer chamadas, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá no Bluetooth, clicar nesse íconezinho de informação. E assim, um vai ser para mensagens e o outro vai ser para chamadas. Então, você tem que clicar primeiro em um no outro para ver qual que é qual. Foi isso que eu fiz. Então, esse primeiro aqui é das chamadas. Ó, então, para você ter acesso à agenda telefônica, pelo smartwatch, você tem que deixar a opção de sincronizar contatos ativada, tá? E aqui vai estar tudo ticado para que você consiga receber as chamadas. E o segundo, você também está ativado, que é para compartilhar as notificações do sistema. Então, para você receber ali certinho as notificações no seu smartwatch. Ainda sobre as notificações, quando você compra o smartwatch e vem novo, tem outra configuração bem importante que você precisa fazer para que você veja as notificações no celular. Então, vamos aqui de novo, eu vou mostrar para vocês. A gente vai lá em configurações e vai nessa terceira opção aqui, New Notificações Bright, e vai deixar ela ligada, tá? Então, às vezes, de fábrica, ele vem desligado, você precisa alterar para ligado, ok? Dessa forma, você vai receber as notificações aqui no seu relógio. No mais, a configuração do smartwatch é muito fácil, é muito simples.
é bem intuitiva, não tem muito segredo. Os pontos, então, que eu mais gostei nesse relógio é com certeza a apresentação do relógio. Ele é um relógio muito bonito. A tela é muito bonita mesmo. É muito parecida com o smartwatch da Apple. Eu gostei bastante da qualidade, tá? O que mais eu gostei foi o sistema e os ícones. Eu achei que ficou bem colorido, bem bonito. Gostei também da diversidade das funções que tem nesse smartwatch. Tem calculadora, tem como mudar de música, tem cronômetro, enfim. Tem como ver as notificações e receber as chamadas. Então eu achei bem bacana. Ele tem bastante funções bacanas, porém de pontos negativos que deixaram a desejar bastante. Os sensores não são tão precisos. Então, como eu disse, você que está procurando algo para atividade física, não compensa você investir no W26. E o principal que me incomoda ainda muito é a questão de ficar desconectando e você ter que vir ali no celular e tá desconectando o Bluetooth e conectando novamente. Então, essa é a principal, assim, o principal motivo da minha insatisfação com o W26. Se alguém me perguntar se compensa comprar o W26, olha, gente, eu tô a ponto de dizer para vocês que não compensa. Por essa questão de ficar desconectando, principalmente. Já tem opções aí no mercado, já estão até lançando o Ivo 13, que, segundo o marketing, a publicidade que eu vi na internet, vem para corrigir todas as versões anteriores, para melhorar a bateria, melhorar a apresentação. Vai vir com tela infinita, igual o W26 vem com a tela infinita, não tem aquela borda preta aqui em volta da tela. Então, assim, e a questão de sensores também, obviamente, né? Vai melhorar ali a questão da leitura, mais precisão na leitura ali da questão de batimentos cardíacos, pressão, oxigenação, contagem de passos. Eu acredito que se você quer investir num smartwatch um pouco melhor, que tenha um pouco mais aí de funções para você estar utilizando, pesquisa um pouquinho mais, e eu acho que vale a pena você guardar um pouco mais de dinheiro e investir no Ivo 13. Infelizmente o W26, apesar de ser um relógio muito bonito, a questão ali dele ficar desconectando, dos sensores não serem tão precisos e a bateria durar tão pouco, vai desagradar em muita gente. Se você importa para revender, indico que você pesquise um pouco melhor, porque pode te dar problemas aí essa questão da rede dele ficar desconectando. Já é um alerta aí para você não ter dor de cabeça e correr o risco do pessoal comprar e devolver depois para você. Então, pessoal, essa foi a resenha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido as dúvidas a respeito do Ivo W26. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, vocês podem deixar nos comentários, que eu vou estar respondendo. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.